Oi a todos, bom dia. Então, dando sequência aos nossos vídeos, hoje eu vou apresentar um vídeo onde nós vamos elucidar, nós vamos mostrar o exemplo de dimensionamento de filtros autolaváveis em estações de tratamento de água. Lembrando que eu já fiz anteriormente um vídeo onde eu falei um pouco da teoria de filtros autolaváveis. E aí eu comentei que normalmente no mercado filtros autolaváveis eles têm uma relação de amor e ódio com os profissionais do setor. Eu disse, tem gente que adora filtros autolaváveis, tem profissionais que não gostam de filtros autolaváveis, e na verdade eu quis com esses vídeos mostrar que, quando corretamente dimensionados e projetados, eles funcionam. E aí torna-se mais uma opção à disposição que nós temos para lavagem de filtros em estações de tratamento de água. Sem sombra de dúvida, o que a gente observa no mercado é que os profissionais, da grande maioria das vezes, preferem utilizar sistemas com fornecimentos tradicionais de água de lavagem dos filtros, seja por bombeamento, por recalque, seja por meio de um reservatório elevado, funcionam super bem. Só que tem algumas situações onde talvez estas soluções não se mostrem ser muitas vezes as melhores ou as mais convenientes. Então, nós temos uma opção de adotarmos filtros autolaváveis. Falamos um pouco da teoria. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Eu vou apresentar, conforme eu tinha prometido para vocês, um exemplo de cálculo. E aí a gente vai desenvolver as equações básicas de dimensionamento de filtros autolaváveis. Eu vou pegar um pequeno exemplo, nós vamos fazer, e em cima desse exemplo, e na hora que nós vamos mostrar as equações base, as equações-chave de dimensionamento, nós vamos começar a mostrar o que eu preciso fazer, os critérios que eu preciso adotar, de tal forma que seja um dimensionamento cuidadoso. Qual que, na verdade, são as questões maiores envolvidas no dimensionamento de filtros autolaváveis? Nós temos duas condições. O primeiro, que é a condição mais clássica, a condição de projeto. Eu tenho uma vazão de lavagem dos filtros conhecida, eu conheço a vazão, eu preciso dessa vazão, e eu preciso calcular a cota do vertedor de saída de água filtrada. É uma situação 1. A situação 2 é uma situação normalmente de operação, onde eu tenho já o vertedor instalado, eu tenho a cota do meu vertedor de saída de água filtrada, e agora eu quero calcular a vazão de retrolavagem. Esse problema 2 é um problema hidraulicamente mais difícil de ser resolvido. Mas eu posso fazer algumas adaptações e aí fugir desse problema 2, porque ele realmente é um pouquinho mais chato. Mas veja, o fato de ser chato é porque ele é trabalhoso, não é que ele é difícil. Mas nós vamos mostrar especificamente o nosso problema 1. Ou seja, nós estamos dimensionando um filtro, eu quero uma vazão de retrolavagem e eu preciso fazer o posicionamento desse vertedor. Em que cota que eu vou posicionar o meu vertedor de saída de água filtrada de tal forma que eu consiga, para a concepção do meu sistema, eu consigo uma vazão de retrolavagem dos filtros. Então nós vamos trabalhar com o problema 1 e depois eu vou fazer alguns comentários especificamente para esse problema 2. O que acontece? Normalmente, filtros autolaváveis, eles precisam ser corretamente projetados e dimensionados. E o cálculo hidráulico, ele, embora não seja difícil, ele é trabalhoso. O que acontece muitas vezes é que muitas ETAs adotam filtros autolaváveis, eles são mal projetados e aí ocorrem situações deste tipo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ocorrem situações desse tipo. Deixa eu voltar de novo, deixa eu fazer uma pausa e deixa eu voltar. Se vocês prestarem bem atenção, vou contar um pouco. Essa ETA, ela foi projetada com filtros autolaváveis. É uma bateria de filtros autolaváveis. E vocês podem perceber, eu tenho aqui minha bateria de filtros. Se não me falha a memória, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 filtros autolaváveis. Esse filtro está sendo lavado. As cotas não foram corretamente calculadas. Eu estou lavando um filtro, o nível d'água nos demais filtros subiu e aqui eu estou observando o extravasamento de uma bateria, de um dos filtros, ele está extravasando. O que acontece? Tem que ter extravasor. Toda unidade, a ETA, tem que ter um extravasor. Essa ETA não tem extravasor. Os níveis d'água não foram corretamente calculados, projetados. Então, quando eu lavo um filtro, existe uma tendência
do nível d'água nos demais filtros subirem. A carga hidráulica não foi adequadamente pensada. E o que aconteceu na hora que eu vou lavar um filtro? Se porventura a bateria tiver com um nível d'água mais alto, eu tenho o extravasamento dos filtros. Então esse é um problema hidráulico de um filtro, de um conjunto de filtros, uma bateria de filtros autolaváveis, que não foi corretamente projetada. E aí você tem problemas dessa natureza. Isso daí eu estou mostrando um vídeo de uma ETA que tem filtros autolaváveis, mas eu já vi pelo menos umas 10 ETAs com filtros autolaváveis que, devido a problemas de projeto, eles funcionam de forma totalmente inadequada. Bom, então o que nós vamos fazer? Eu vou agora apresentar um exemplo de cálculo, de tal modo que a gente consiga dizer, bom, então o que eu preciso fazer para dimensionar um filtro autolavável de forma correta? E aí vocês vão observar por que muitas vezes os profissionais eles erram nesse dimensionamento, ou não fazem de forma adequada ou de forma cuidadosa. Porque o cálculo ele é um pouco mais difícil, ou melhor, ele é trabalhoso. Então, como as pessoas muitas vezes não querem perder tempo, fazem o cálculo de forma equivocada e os filtros não trabalham de forma satisfatória. Qual é o problema que eu tenho? Vamos pegar uma estação de tratamento de água com uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Vamos admitir, opção minha, eu adotei 6 filtros. E vamos admitir que eu tenho um filtro do tipo, filtros sejam do tipo dupla camada, areia e antracito. Filtros clássicos. Vamos admitir que eu fui lá, fiz minhas contas, eu quero, os meus filtros, são 6 filtros, e cada filtro tem 60 metros quadrados de área. Então, eu conheço a área do filtro, porque eu estabeleci em função de uma taxa de filtração que eu pré-determinei. Eu quero uma taxa de retrolavagem nesse filtro de 900 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Eu estou impondo a taxa de retrolavagem. Consequentemente, eu estou impondo a vazão de lavagem. Então, eu vou calcular essa vazão de retrolavagem. Eu impus uma taxa de 900 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Qual que é o meu esquema dos filtros? Conforme eu já apresentei no vídeo anterior. Eu tenho 6 filtros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada filtro tem a sua tubulação de saída de água filtrada. Elas se interligam num barrilete que é comum a todos os filtros. E a água filtrada é encaminhada para uma caixa de controle de nível, onde eu tenho um vertedor. Esse vertedor tem uma cota. E lógico, para que o filtro seja autolavável, a cota do vertedor de saída de água filtrada tem que estar acima da cota da calha de coleta de água de lavagem. Vamos admitir que eu projetei o meu filtro e eu sei, devido ao meu posicionamento do filtro, as minhas cotas, esse meu vertedor da calha de coleta de água de lavagem, ele vai estar na cota 100. Então, o perfil do meu filtro, eu conheço o perfil, eu sei que a minha cota da calha de coleta de água de lavagem, a geratriz superior, ou seja, a crista do vertedor de saída de água de lavagem, vai estar na cota 100. Agora eu quero saber o seguinte, tá bom, mas qual é a cota que eu preciso colocar para esse vertedor, de tal modo que, durante a lavagem do filtro, eu consiga ter uma vazão tal que me permita uma taxa de retrolavagem em torno de 900 metros cúbicos metro quadrado por dia. É esse o ponto. Lembrando, como é um filtro autolavável, a cota do vertedor de saída tem que estar acima da cota da calha de coleta de água de lavagem dos filtros. Tem que estar acima. Então, o meu dilema hidráulico agora é determinar esta cota. É isso que eu preciso fazer. Vamos admitir que o meu vertedor de saída de água filtrada, este vertedor, tem uma largura de 4 metros. Eu preciso dessa largura de tal forma que eu consiga calcular a altura do nível d'água sobre a crista do vertedor. Então vamos dizer, olha, a largura do vertedor é igual a 4 metros. E aí, conforme eu já comentei com vocês, a cota da calha de coleta de água de lavagem vai estar na cota 100, genérica, de tal forma que a gente possa fazer as nossas contas. Então, qual que é o meu primeiro passo nesse dimensionamento? Primeiro passo, eu preciso montar o esquema hidráulico de funcionamento dos filtros. Ou seja, eu preciso saber como é que vai ser a saída de água filtrada, como essas tubulações vão se interligar, aonde vai estar posicionado a minha caixa de controle de nível, a cota do meu vertedor que eu vou calcular. Eu preciso conhecer, montar o esquema hidráulico do filtro. Qual que é o meu esquema? O meu esquema é, cada filtro vai ter uma tubulação de saída de água filtrada, que será a mesma tubulação que vai introduzir a água de lavagem no filtro. Elas vão se interligar em um barrilete,
e aí a água será encaminhada para esta caixa de controle de nível. Este barrilete, na verdade, pode ser um canal, pode ser uma tubulação, posso não ter, eu tenho algumas alternativas. Eu posso colocar, por exemplo, uma estrutura do tipo canal paralelo a todos os filtros. Eu tenho apenas o encaminhamento dessa tubulação de água filtrada diretamente para um canal paralelo a esses filtros. E aí, em algum ponto dessa estrutura, eu coloco o meu vertedor de saída de água filtrada. Eu tenho inúmeras alternativas. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou adotar um barrilete. E aí eu vou tornar o cálculo até um pouco mais sofisticado, porque assim a gente consegue discutir um pouco essas questões inerentes ao funcionamento do meu sistema, dos meus filtros autolaváveis. Bom, então, como é que nós vamos fazer? Esse é o meu esquema. Se eu estiver no modo filtração, o que vai acontecer? A minha vazão afluente à ETA é 1000 litros por segundo. Eu tenho 6 filtros. Quando os filtros estiverem trabalhando no modo filtração, a vazão de água filtrada vai ser igual a 166,7 litros por segundo. Isso eu tenho no modo filtração. Todos os filtros trabalhando. Então, admitindo que os filtros sejam, por exemplo, taxa constante, com variação de nível, e aí a vazão de água, a entrada de água decantada é dividida igualmente entre todas as unidades dos filtros, 1000 litros por segundo por 6, a vazão de água filtrada será igual a 166,67 litros por segundo, cada filtro. Bom, então o que eu tenho no modo filtração? Eu tenho cada saída de água filtrada, individual, tem uma vazão de 166,7 litros por segundo. E como eu estou posicionando esse vertedor de saída de água filtrada em uma das pontas da minha estrutura, então eu vou interligar por meio desse barrilete e essa vazão nesse barrilete será uma vazão variável, começando desde a vazão menor do filtro mais distante e aí ela vai crescendo gradativamente ao longo desse barrilete até chegar na caixa de controle de nível. Esse é o meu esquema do filtro no modo filtração. Estou filtrando. Bom, mas aí o que acontece? Eu quero lavar o filtro. O meu esquema, em tese, está montado. Agora, quanto que eu preciso para lavar o filtro? Bom, eu impus uma taxa de filtração de 900 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Cada filtro tem 60 metros quadrados. Se eu fizer essa conta, a minha vazão de retrolavagem vai ser igual a 625 litros por segundo. É uma baita vazão, é uma vazão elevada. Mas veja, meu primeiro ponto, a vazão afluente a ETA é 1000 litros por segundo. A vazão de retrolavagem é 625 litros por segundo. Bom, a primeira condição que eu preciso é garantir que eu tenha vazão para a lavagem dos filtros. E essa vazão é garantida, porque eu sei que a vazão afluente a ETA será igual a 1000 litros por segundo, e aí eu tenho a necessidade de uma vazão de retrolavagem de 625 litros por segundo. Qual que é o problema de filtros, muitas vezes, o dimensionamento de filtros autolaváveis? Eu vou lá, projeto a ETA, para uma vazão de final de plano de 1000 litros por segundo, e aí, por exemplo, vamos admitir que numa condição de início de plano, a minha vazão seja menor do que 625 litros por segundo. Já vi isso muitas vezes. A ETA é projetada, é construída, ela começa a operar com uma vazão menor do que a vazão nominal de fim de plano, e aí essa vazão menor ela não é adequada para lavar o filtro. O filtro precisa de 625 e ela está trabalhando com 500 litros por segundo, por exemplo. Isso é muito comum. Então eu tenho que pensar em todas as condições operacionais que os meus filtros eles vão ter ao longo da vida útil da obra. Pode parecer uma coisa meio boba, meio óbvia, mas eu já cansei de ver dimensionamentos de filtros autolaváveis onde no início de plano faltava água. Não tinha água. Não tinha água. Então, olha que situação. Bom, então eu preciso de 625 litros por segundo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou montar o esquema hidráulico do filtro durante o processo de lavagem. O que vai acontecer? Durante o processo de lavagem, a nossa ETA tem 6 filtros. Só que se um filtro estiver sendo lavado, eu tenho 5 filtros em operação. Bom, 1000 litros por segundo dividido por 5, a vazão de cada filtro que estará operando será igual a 200 litros por segundo. Ou seja, a vazão total continua sendo 1000 litros por segundo, só que agora dividido entre 5 filtros. Então a vazão, a saída de água filtrada dos filtros que estiverem trabalhando no modo filtração, vai ser igual a 200 litros por segundo.
E um filtro que estiver sendo lavado vai estar sendo lavado com uma vazão igual a 625 litros por segundo. Vou pegar uma situação crítica. O filtro mais distante da bateria sendo lavado. O meu vertedor está aqui. Eu vou admitir que este filtro seja o filtro mais distante a ser lavado. Se esse filtro mais distante vai ser lavado, agora eu sei que esta vazão tem que ser igual a 625 litros por segundo. Então este trecho vai ter que ter uma vazão de 625 litros por segundo. Mas como eu tenho aqui uma saída de água filtrada com 200 litros por segundo, então este trecho vai estar caminhando com 420 litros por segundo. Só que aqui tem um filtro trabalhando, tem mais 200 litros por segundo. Então aqui é 225 litros por segundo. Mas aqui tem mais 200. Então esse trecho vai ter que trabalhar com 25 litros por segundo. Mas aqui tem 200 litros por segundo. Bom, mais 200, se vai 25 para cá, tem que ir 175 para cá. E aqui eu tenho mais 200 litros por segundo, que se juntando com os 175 litros por segundo, vão encaminhar 325 litros por segundo para o meu vertedor de saída de água filtrada. Lógico, equação da continuidade. Eu tenho 625 litros por segundo durante a lavagem do filtro. A vazão total produzida por todos os filtros será igual a 1000 litros por segundo. Então, quanto que vai ser encaminhado para o meu vertedor de saída de água filtrada? 325 litros por segundo. Esse é um dos problemas onde normalmente o pessoal, operadores, eles não gostam de filtros autolaváveis. Por quê? Na hora que eu estiver lavando o filtro, essa vazão afluente ao vertedor de saída de água filtrada, ou melhor, a vazão de água tratada produzida pela ETA, ela tem uma queda. Ela cai de 1000 litros por segundo para 325 litros por segundo. Isso me causa um certo desconforto em dosagem de produtos químicos e tudo mais. Então, nem sempre, não são todos os operadores que gostam de filtros autolaváveis por conta desses pulsos. Embora sejam situações extraordinárias, eu vou lavar o filtro durante 10 minutos, no caso 6 filtros, por exemplo, eu posso, quem sabe, escalonar essas lavagens durante de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, mas durante aqueles 10 minutos, a vazão de água produzida, ela vai dar vai modificar, vai cair. Então, nem todos os operadores gostam muito dessa situação. Bom, mas esse é a minha condição hidráulica de operação dos filtros durante a lavagem do filtro mais distante da bateria. Eu estou fazendo o cálculo para este filtro mais distante, mas vocês podem montar esse cálculo para qualquer filtro sendo lavado. Qualquer filtro. Por exemplo, se esse filtro estivesse sendo lavado, eu teria uma somatória de vazões ao longo de todos esses demais filtros e aqui iria 625 para cá e 325 para cá. Aí você monta a tua condição hidráulica para este filtro sendo lavado. Eu vou pegar o filtro mais distante do meu vertedor de saída de água filtrada, o filtro em tese mais distante. Bom, montei o meu esquema hidráulico. Agora, tem um ponto que me chama a atenção, é o ponto A. Esse ponto A, ele está localizado no barrilete, aonde eu tenho o filtro 1 e o filtro 2. Por que esse ponto ele é relevante? Porque aqui existe uma divisão de vazões. Aqui, desses 200 litros por segundo, 175 vão para cá, 25 vão para cá. É um ponto onde eu tenho uma divisão de vazões. E esse ponto, para mim, é de enorme relevância, porque através deste ponto é que eu vou começar o meu cálculo hidráulico. Porque eu sei que neste ponto, a carga hidráulica no ponto A é igual para ambas as vazões sendo direcionadas nos seus diferentes ramais. Vamos mostrar por quê. Então, esse ponto, para mim, é um ponto particular, porque eu tenho uma condição de divisão de vazões. Eu tenho 25 litros para cá e tenho 175 para lá. Eu vou agora determinar o diâmetro das minhas tubulações de saída de água filtrada. Veja que até agora eu determinei as minhas vazões. Mas e os meus diâmetros? Eu preciso calcular. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou limitar o máximo possível a velocidade nas minhas tubulações de água filtrada, que é a mesma tubulação de introdução de água de lavagem. Eu vou limitar essa velocidade. Por que eu vou limitar essa velocidade? Eu vou limitar porque eu quero limitar as perdas de carga durante a lavagem dos filtros.
Eu quero reduzir as perdas de carga durante a lavagem dos filtros. Essa redução de perda de carga, ela é de enorme relevância. Então, o que eu vou fazer? Durante uma condição extrema de operação do filtro, durante a lavagem, o que é uma condição extrema? Qual que é a vazão de água de lavagem? 625 litros por segundo. Eu vou adotar que nessa tubulação eu tenho uma velocidade igual a 1,2 metros por segundo. O normal é a gente fazer com que esta velocidade seja menor do que 1,5 metro por segundo. Eu estou adotando 1,2. Eu adotei uma velocidade baixa durante a lavagem e aí eu vou calcular a minha tubulação, o meu diâmetro. Meu diâmetro é 800, calculando é 814 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou adotar um diâmetro constante igual a 800 milímetros para todo o sistema. Ou seja, todas as tubulações, saída de água filtrada, saída de água filtrada, entrada de água de lavagem, e esse barrilete, todo ele terá uma vazão igual a terá um diâmetro igual a 800 milímetros. O que acontece? Normalmente no projeto normal de filtros, lavados por recalque ou por bombeamento, lavado com água, reservatório elevado, bombeamento, gravidade, sei lá o que for, normalmente eu tenho tubulações de fornecimento de água de lavagem independentes. E aí, normalmente, nós adotamos velocidades até 2,5 metros por segundo. Mas são velocidades mais altas porque as tubulações são independentes. Muitas vezes, dependendo do filtro, eu tenho tubulações independentes, inclusive de saída de água filtrada e entrada de água de lavagem. Não necessariamente são as mesmas. Muitas vezes tem uma interligação. Mas por que eu posso adotar uma velocidade mais alta quando eu tenho sistemas tradicionais de lavagem dos filtros? Porque são tubulações independentes. Aqui não. Aqui a tubulação de água filtrada, ela é a mesma tubulação que me conduz à água de lavagem. E por que eu estou adotando uma velocidade para água de lavagem menor? Porque eu quero reduzir perda de carga. Então, normalmente as velocidades durante a lavagem ficam na faixa aí de 1,2, no máximo 1,5 metros por segundo. E que durante o processo de filtração, na saída de água filtrada, essas tubulações, na saída de água filtrada, essas velocidades acabam ficando na faixa de 0,4, não mais do que 0,5 metros por segundo. Por quê? Porque eu quero limitar a perda de carga. E por que eu preciso limitar a perda de carga? Agora nós vamos gerar uma equação que vai nos possibilitar dimensionar esse posicionamento da calha de coleta, da calha de saída. Opa, eu vou gerar equações que vão me permitir determinar a cota da crista do vertedor de saída de água filtrada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a equação de energia para esse sistema hidráulico que eu bolei. O meu sistema hidráulico está aqui. Lembra do ponto A? Meu ponto A ele é relevante porque ele tem uma divisão de vazões. Eu vou definir outros dois pontos de interesse. O ponto B. O ponto B seria, na verdade, o nível d'água sobre a crista do vertedor de saída de água filtrada. E eu vou definir o ponto C como sendo a cota da calha de coleta de água de lavagem. Então eu tenho ponto A, ponto B, ponto C. Como é que funciona hidraulicamente o meu escoamento? Do ponto A eu tenho uma vazão encaminhada para cá e do ponto A eu tenho uma vazão sendo encaminhada para cá. Então veja que a carga hidráulica no ponto A ela é igual e essa carga hidráulica no ponto A tem que ser maior do que a carga hidráulica no ponto B, tem que ser maior do que a carga hidráulica no ponto C, de tal forma que se estabeleça um regime de vazões. Bom, o que eu vou escrever? Eu vou escrever a equação de energia entre o ponto A e o ponto C. O que eu vou dizer? Carga hidráulica no ponto A é igual à carga hidráulica no ponto C, mais a perda de carga entre A e C. Eu vou aplicar agora a equação de energia do ponto A até o ponto B. Carga hidráulica no ponto A é igual à carga hidráulica no ponto B, mais a perda de carga entre A e B. Esse problema lembra pra gente o problema hidráulico dos 3 reservatórios que a gente aprende nos cursos de hidráulica e mecânica dos fluidos. Só que aqui, na verdade, se eu quiser estender, eu tenho um problema de N reservatórios. Cada reservatório é um filtro e que tem as suas perdas de carga pertinentes. É um problema hidráulico onde eu tenho
N reservatórios interligados, ou N filtros interligados. Então é um problema essencialmente hidráulico. No caso particular, por que eu estou utilizando o ponto A? Porque o ponto A é o ponto onde eu tenho carga hidráulica igual, tanto para o trecho que vem do ponto A para o ponto B, como do ponto A para o ponto C. A carga hidráulica é igual. Então eu vou igualar essas duas expressões. E aí eu posso escrever que a carga hidráulica no ponto B, mais a perda de carga entre A e B, é igual à carga hidráulica no ponto C, mais a perda de carga entre o ponto A e o ponto C. Pronto, já é uma primeira equação. Agora vamos escrever o que eu conheço disso. A equação é essa. Bom, mas o que é a carga hidráulica no ponto B? Conceito, o que é a carga hidráulica? É uma cota, ZB, mais uma pressão, PB, sobre o ρg, mais um termo cinético, V ao quadrado, sobre o 2G. Esse é o conceito de carga hidráulica. Bom, o que eu tenho? O meu ponto B, pressão atmosférica, então a pressão relativa é zero. Termo cinético, VB ao quadrado sobre 2G, não é zero, mas é aproximadamente igual a zero. Então, o que é a carga hidráulica no ponto B? A carga hidráulica do ponto B é o NA do meu vertedor, mais um nível d'água sob a crista do vertedor, que eu estou chamando de HC. Então, carga hidráulica no ponto B é a cota do vertedor de saída de água filtrada mais uma altura do nível d'água sobre esse vertedor, HC. Isso é a carga hidráulica no ponto B. Vamos escrever agora a carga hidráulica no ponto C. O que é a carga hidráulica no ponto C? É cota, é a pressão no ponto C sobre o ρg, mais VC ao quadrado sobre 2G. Da mesma forma, pressão relativa. Então, esse termo é zero. Do mesmo modo, a velocidade é muito pequena. Eu posso admitir que ela é aproximadamente igual a zero. Então, o que é a carga hidráulica no ponto C? É a própria cota da crista do vertedor, da cota da crista, da calha de coleta de água de lavagem. Como eu tenho um grande comprimento de água de lavagem, vertedor, normalmente a altura ela é muito pequena, ela é desprezível, eu posso desprezar. Então eu posso admitir que a carga hidráulica no ponto C é igual à própria cota da crista da calha de coleta de água de lavagem. Vou substituir todos esses termos nesta equação. Aí o que eu tenho? O que é a carga hidráulica no ponto B? É a cota da crista do vertedor, mais o nível d'água sobre a crista do vertedor, mais a perda de carga entre A e o ponto B, é igual à cota da crista da calha de coleta de água de lavagem, mais a perda de carga entre A e C. O que eu quero conhecer? Eu quero conhecer isto aqui, o NA do vertedor. Então eu vou isolar. O que é o NA do vertedor? É o NA na calha de coleta de água de lavagem, mais a perda de carga entre A e C, menos a perda de carga entre A e B, e menos esse nível d'água sobre a crista do vertedor. Pronto. Esta é a equação de dimensionamento que eu tenho, que eu montei para o meu problema hidráulico em particular. Está montado. A questão agora é que, bom, esse nível d'água da calha eu conheço. Eu consigo calcular o nível d'água sobre a crista do vertedor. Mas olha que nesse cálculo entram o quê? Entra a perda de carga entre o ponto A e o ponto C, A e C, e entra o cálculo da perda de carga entre o ponto A e o ponto B. Eu tenho que identificar todas as perdas de carga e calculá-las. Por isso que ele é um problema que, em tese, ele não é difícil, mas ele é trabalhoso. Então agora, para que eu possa calcular essa cota da crista do vertedor de saída de água filtrada, eu tenho que calcular todas as minhas perdas de carga. Então eu tenho que identificar todas as perdas de carga relevantes. É meu passo 6. Eu tenho que identificar todas essas perdas de carga relevantes. Vamos lá. Seguindo. Vamos pegar, por exemplo, a perda de carga no trecho A, B. Ele normalmente, e aí, detalhe, hidráulica, fundamentos de hidráulica. O comprimento das minhas tubulações, como é uma tubulação muito curta, os comprimentos são pequenos. Então, o que acontece? Eu posso desprezar as minhas perdas de carga distribuídas.
Então, para que eu possa resolver esse problema, e sabendo que é uma tubulação curta, eu desprezo as minhas perdas de carga distribuídas e levo em consideração somente as minhas perdas de carga localizadas. Elas são as mais relevantes, porque nós estamos trabalhando com uma tubulação curta. Então, e como as minhas velocidades vão ficar na faixa de 1 metro cúbico, 1 metro por segundo, as minhas velocidades são relativamente baixas, não são muito altas, e como as tubulações são curtas, as perdas de carga localizada elas se sobrepõem, são muito maiores do que as perdas de carga distribuída. O que eu vou fazer? Vou desprezar as perdas de carga distribuídas. Vou identificar então as minhas perdas de carga localizadas neste trecho A até o ponto B. Eu tenho aqui, por exemplo, um T passagem saída lateral. Esse trecho tem como maior vazão 375 litros por segundo. Eu tenho um coeficiente de perda de carga igual a 1,3. Eu tenho uma saída de tubulação, porque ela está entrando numa caixa vertedora. Também vazão 375 litros por segundo. Eu tenho um K igual a 1. Perda de carga localizada, somatória dos Ks, vezes uma velocidade ao quadrado sobre 2G. Que velocidade? Normalmente a gente sempre adota a maior velocidade. A maior velocidade. Ou melhor, a maior velocidade, ou seja, a maior vazão, admitindo que as tubulações têm diâmetro constante. Então somos Ks, 2,3, 1 sobre 2G, e aqui a minha velocidade ao quadrado. Está aqui. Calculo a perda de carga para este trecho e eu vou ter 0,065 metros. É a minha perda de carga no trecho A, ponto B. Então, estou fazendo o cálculo admitindo que eu só tenha perdas de carga localizadas. Continuando, cota da crista do vertedor de saída de água filtrada. Aí eu preciso utilizar a equação de descarga de um vertedor retangular. A vazão é igual a 1,838 vezes B, H elevado a 3 meios. Vou inverter, vou calcular agora a altura. Qual que é a vazão que eu tenho no meu vertedor? 375 litros por segundo, que equivale a 0,375 metros cúbicos por segundo. A largura do meu vertedor é 4 metros. E 1,838 é uma constante. Elevado a 2/3, eu tenho um nível d'água sobre a crista do vertedor de saída de água filtrada igual a 0,138 metros. Mais um cálculo efetuado. Terceiro ponto, eu preciso calcular as perdas de carga no trecho agora AC. Eu vou pegar os meus trechos, o meu barrilete. Eu tenho aqui, por exemplo, um T saída lateral com 225 litros por segundo. Maior vazão, K igual a 1,3. K V ao quadrado sobre 2G, eu vou ter 0,013 de perda de carga. Tenho um segundo trecho, só que agora esta vazão é 425 litros por segundo. O K de um T saída lateral, 1,3. Calculo minha perda de carga, 0,047 metros. Lógico, né? Veja que aqui é 0,013, é menor. Aqui é 0,047, é maior. Por quê? Porque a vazão é maior. Mas veja que a perda de carga ela é pequena. Por que é pequena? Porque o termo cinético é pequeno. Por isso que eu limito as minhas velocidades. E aí eu estou limitando as minhas perdas de carga. Outro trecho. Esse trecho aqui. Esse trecho tem 625 litros por segundo. Só que aqui eu tenho mais itens. Eu tenho um T saída lateral. Eu tenho uma curva 90 graus. Eu tenho que ter uma válvula borboleta, porque eu preciso colocar um instrumento de fechamento do filtro, tem que ter uma válvula, e uma saída de tubulação, porque ela vai sair e vai entrar dentro do filtro. Eu tenho outros Ks. Se você somar esses Ks, ele vai dar igual a 3,2. 1,3, 2,3, vai dar 3,2 vezes o termo cinético. Vai dar uma perda de carga 0,252 metros. Então veja que aqui a perda de carga está já aumentando um pouco mais. Lógico, porque a velocidade, a vazão é maior e a velocidade vai ser um pouco maior. Deu em torno de 25 centímetros. Por isso que eu preciso limitar as minhas velocidades e reduzir as minhas perdas de carga. Bom, mas não terminou. Eu tenho outros termos aqui dentro onde eu tenho perda de carga. Tenho outros termos. Que termos que são esses? Bom, neste trecho AC, nós calculamos essas perdas de carga nas tubulações externas. Mas eu tenho perda de carga no sistema de drenagem do filtro, perda de carga na camada suporte, perda de carga no meio filtrante expandido. Eu tenho perda de carga.
eu tenho que calculá-las. E aí, para que eu possa fazer isso, eu tenho que definir como vai ser o meu sistema de drenagem, eu tenho que definir como vai ser a minha camada suporte, tenho que definir como vai ser o meu filtro e calcular essas perdas de carga. Vamos admitir que eu tenha adotado um sistema de drenagem, e aí no dimensionamento do filtro eu tenho uma equação, gerei uma equação que me permita calcular esta perda de carga em função da taxa de filtração. É muito comum nós fazermos isso de tal forma que eu explicite a perda de carga em função da taxa de filtração, porque a taxa de filtração é o meu parâmetro de projeto. Vamos admitir que eu tenha esta equação. Se vocês tiverem dúvida como que eu gero essas equações, como eu gero, aí eu recomendaria que vocês dessem uma olhada no livro, no tratamento de água. Lá eu mostro como que essas equações elas são geradas. Mas eu tenho que partir do pressuposto que eu tenha esta equação. No caso do sistema de drenagem, eu tenho que escolher. Pode ser bloco ou Leopold, pode ser crepina, pode ser viga em V invertido, não importa. Qualquer que seja esse sistema, eu tenho que ter uma equação que me represente, que me permita calcular a perda de carga em função da taxa de filtração. Vamos admitir que eu conheça. Qual que é a minha taxa de filtração? 900 metros cúbicos, metro quadrado por dia. E aí eu vou ter uma perda de carga no sistema de drenagem igual a 0,4 metros. Ela é significativa, depende do meu sistema de drenagem. Tem maiores, mas ela é significativa, eu tenho que levar isso em conta. Segundo, eu tenho que levar também em conta a perda de carga no sistema, na camada suporte. Vamos também admitir que eu tenha a minha camada suporte definida e eu consegui, de alguma forma, explicitar essa perda de carga em função da taxa de filtração. Bom, então eu tenho, se eu tiver essa expressão, calculo a perda de carga na camada suporte, ela é pequenininha, normalmente a gente despreza, mas como eu estou fazendo um exercício relativamente completo, eu vou colocar, né? Então eu tenho uma perda de carga de 0,034 metros, ou igual a 3,4 centímetros, é pequeno, e eu tenho a perda de carga no meu meio filtrante expandido. Como o meu meio filtrante, ele é um meio filtrante areia e antracito, eu preciso calcular a perda de carga na areia expandida e no antracito expandido. E eu calculo por meio desta expressão. Lembrando, eu já fiz um vídeo anterior mostrando como é que por que a gente pode usar essa expressão. Ou seja, eu demonstrei essa expressão que me permite fazer o cálculo da perda de carga em meio filtrante expandido. Muita gente tem dúvidas, então eu fiz questão de demonstrar a origem dessa expressão. Então, essa expressão me permite calcular a perda de carga em meio filtrante expandido. E eu posso calcular. Lembrando que aqui é a massa específica do material filtrante, massa específica da água, a porosidade do meio filtrante, porosidade inicial e a altura do meio filtrante. Vamos admitir que eu tenho um meio filtrante com 30 centímetros de areia, 50 centímetros de antracito, eu tenho a massa específica de ambos os materiais, eu tenho uma perda de carga no meu filtrante expandido igual a 0,44 metros. Bom, agora eu calculei tudo. Eu tenho todas as minhas perdas de carga calculadas. Agora, uma vez que eu tenha isso, eu posso calcular a cota da crista do meu vertedor de saída de água filtrada. Como? Eu vou lançar a mão desta expressão. Agora, veja só, eu tenho esta cota. Eu calculei essas perdas de carga e agora basta fazer a substituição na expressão que eu tenho. Então, fazendo substituição, qual que é a perda de carga? Ou melhor, qual que é a cota da crista da calha de coleta de água de lavagem? 100. Está aqui. Qual que é a perda de carga entre o trecho A e o trecho C? É o trecho mais relevante. Se você somar todas as perdas de carga, ela é igual a 1,186 metros. Praticamente 1,2 metros. Qual que é a perda de carga no trecho AB? 0,065 metros. E o nível d'água na crista do vertedor de saída de água filtrada, 0,138 metros. Se você fizer essa conta, você vai ver que o teu vertedor vai ter que estar posicionado na cota 100,983. Ou seja, a minha calha está na cota 100. O meu vertedor de saída de água filtrada vai ter que estar na cota 100,983. Praticamente 1 metro acima da calha de coleta de água de lavagem. Praticamente 1 metro. Ou seja, se vocês observarem, o cálculo hidráulico, o conceito, não é difícil, mas ele é trabalhoso e tem que ser bem feito, porque se não for bem feito, o filtro não vai trabalhar a contento.
Por isso que tem muitos profissionais que têm dificuldade em dimensionarem corretamente esses filtros autolaváveis, porque o cálculo ele é mais chato, ele é mais trabalhoso, mas tem que ser feito. Do contrário, eu não consigo fazer esse correto posicionamento da cota da Cris do vertedor de saída de água filtrada. Agora, aqui, uns pontos importantes. A calha está na cota 100. O vertedor calculado, eu coloquei aqui na cota 100,983. O que acontece? Na prática, o que eu faço? Eu posiciono o meu vertedor na cota 100,983. Só que eu coloco esse vertedor ajustável, de tal forma que o operador, ele possa, se ele quiser, subir, ele pode subir um pouco mais a cota desse vertedor, pode descer um pouco mais a cota desse vertedor. Normalmente esse vertedor é ajustável, 30 centímetros para mais, 30 centímetros para menos. Eu faço esse vertedor ajustável, por quê? Porque se eu ajustar a crista desse vertedor para mais ou para menos, essa vazão de retrolavagem ela vai diminuir ou vai aumentar. Então a gente cai naquele problema 2, ou seja, agora eu tenho a cota da crista do vertedor definida. E como é que eu calculo a vazão? Então, aí o melhor método mesmo é usar um método ao contrário, o inverso. É o método meio, vou chamar de português. Embora, veja bem, não leve isso como ofensa, porque eu tenho Ferreira no nome, então eu me considero português. Mas não é português não, é um português inteligente. Por quê? Porque se eu tenho esta cota fixada e eu quero calcular essa vazão, esse problema hidráulico é muito mais chato de resolver, porque eu tenho que explicitar a vazão no meu cálculo. Ou seja, agora o meu cálculo é a vazão. Eu não fixei a vazão, eu tenho que determinar a vazão. O cálculo é muito mais chato de fazer. Mas o que eu faço? Bom, vamos ser inteligentes. Eu faço essas mesmas contas para outras vazões. Eu coloquei 625 litros por segundo. Mas vamos supor que eu digo o seguinte, não, e se fosse 675? Que seja. Eu faço para 700, faço para 750, faço para 800, faço um pouco menos, é 675, faço para 650, 625, 600. Eu faço outras vazões. Para outras vazões, eu determino, ao contrário, eu fixo a vazão e eu determino o nível d'água do vertedor. E aí eu construo uma curva. Ou seja, o que o operador tem? Se ele quiser aumentar ou diminuir essa vazão de retrolavagem, ele posiciona esse vertedor numa cota ou em outra. Por isso que é interessante que eu faça este cálculo para diferentes vazões, de tal modo que eu consigo construir uma curva, vazão, em função da cota da crista do vertedor de saída de água filtrada. E aí, esse vertedor eu faço ajustável de tal forma que o operador possa aumentar ou diminuir esta vazão de água de lavagem. Então, o que acontece? Considerações finais relevantes. Por que eu preciso minimizar essas perdas de carga na saída da água filtrada? O motivo está aqui. Veja que essa cota da crista do vertedor de saída de água filtrada, ela é diretamente proporcional em função desta perda de carga, no trecho AC. Se essa perda de carga for alta, isso significa que eu vou ter que posicionar esse vertedor numa cota mais alta. Então, se eu limitar esta perda de carga, automaticamente eu estarei fazendo com que esse vertedor fique numa cota um pouco mais baixa e eu consiga ter uma carga hidráulica disponível para o processo de filtração. Por isso que eu limito as perdas de carga na saída de água filtrada. E qual que é a recomendação? Que as velocidades máximas durante a lavagem não sejam superiores a 1,5 metro por segundo. Eu adotei 1,2. Estou colocando aqui 1,5 para dar uma relativa folga. Mas a recomendação é que durante a lavagem essa velocidade não seja superior a 1,5 metro por segundo. Normalmente, se você diz o seguinte, putz, não fiz conta nenhuma, quero ter uma ordem de grandeza, via de regra, a cota do vertedor de saída de água filtrada, ela localiza-se, em linhas gerais, de 0,8 a 1,2 metros acima da calha de coleta de água de lavagem.
Você vai dizer, eu não fiz conta nenhuma. Qual é um valor aí que eu sei que mais ou menos a diferença de cota entre os dois vertedores? Você pode botar tranquilamente entre 0,8 a 1,2 metros. Ou melhor, vai de 1 metro até 1,2 metros, 1,3 metros. Este é um número mágico, que normalmente a gente diz, olha, tem que estar mais ou menos nessa faixa. E com isso, lógico, né? Eu preciso fazer esse cálculo. Eu estou colocando essa faixa de valor para a gente saber mais ou menos quanto é, mas tem que ser calculado. Tem que ser calculado. E aí a grande recomendação, o vertedor ele tem que ser a altura, ele tem que ter a possibilidade de ter essa altura ajustável em torno de 30 centímetros para mais ou para menos. E aí o operador pode fazer esse ajuste. Ele pode ter mais vazão ou menos vazão, regulando esse vertedor de saída de água filtrada. E aí eu regulo essa vazão, e essa é a grande justificativa. Perfeito? Então, eu espero que com isso a gente tenha conseguido mostrar para vocês esse exemplo de dimensionamento, esse exemplo de cálculo, mostramos as equações chaves de dimensionamento, os pontos que precisam ser levados em consideração, e aí não tem jeito. Tem que ter uma boa formação mecânica dos fluidos, tem que saber hidráulica, porque senão esse dimensionamento ele não sai a contento, ele sai de forma equivocada, não tem jeito. Então, caso vocês queiram mais informações sobre tratamento de águas de abastecimento, bom, vocês sabem, eu tenho um livro, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento de Água. Caso alguém tenha interesse em adquirir, pode ser adquirido diretamente no site da Amazon, pode ser adquirido diretamente no site da editora, o Grupo Gain. Então lá nesse livro nós temos inúmeros exemplos de cálculo, fluculadores, mistura rápida, decantador, filtro, desinfecção. Só que esse livro ele não fala sobre filtros autolaváveis. Por uma questão de prioridades, eu não tive condições de fazer maiores comentários. Por isso que, inclusive, eu estou fazendo esse vídeo para complementar. Quiçá, numa segunda edição, a gente complemente falando alguma coisa sobre filtros autolaváveis. E aí eu espero poder colocar esse exemplo do dimensionamento de tal forma que, caso alguém tenha interesse posterior, possa dar uma olhadinha direitinho. Tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês, esse exemplo do dimensionamento. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver uma dúvida, vai lá, coloca lá. E, bom, eu agradeço vocês terem assistido o vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Então, turma, um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Bye, bye.